Aleluia, Pai. Abra a sua Bíblia comigo, Deuteronômio, capítulo de número 31. Estou vendo pessoas queridas conosco nessa noite, entre elas o Wagner e a Fernanda, são lá de Paracambi, sempre nos abençoando aqui com seus serviços de brinquedos infláveis, com o seu sistema de som, iluminação. É uma alegria. Eles estavam vindo para cá. Onde sentaram aí? Então, cadê? Está ali atrás, amém? Deus abençoe. Está conosco também o Adriano e a Josi, lá atrás, já os vi. Que coisa boa recebê-los aqui nessa noite, amém? Vi mais pessoas especiais aí daqui. Deus possa abençoá-lo ricamente. Deuteronômio, capítulo de número 31, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Eu vou dar um tempo para você procurar o texto na Bíblia. Eu queria que você olhasse, ao invés do telão, para o texto que está impresso, ou está aí exposto no seu aplicativo, e você fosse abençoado com essa leitura que tem enchido meu coração. Eu prego hoje a segunda mensagem da série Começar Bem. Falei essa semana nas cartas pastorais, domingo passado, sobre foco. Quer começar bem? Comece com foco. Essa semana li uma frase poderosa que dizia que o homem mais sábio do mundo, ele pode ser fracassado se não tiver nenhum planejamento. E ao mesmo tempo, aquele homem mais simples pode ser bem sucedido se ele tiver um plano, uma estratégia, se ele tiver um foco. E hoje eu quero falar sobre começar bem, começando com coragem, com empoderamento. E nós vamos tomar a nossa vida e usá-la para a graça do Senhor Jesus Cristo. Preciso que os diáconos me ajudem, para que algumas pessoas talvez não, sem perceber a importância desse ambiente, não possa nos atrapalhar naquilo que o Senhor Deus tem para nós. Amém? Se for preciso, chame, converse um pouco, e nós acomodemos todos aqueles, para que todos nós possamos estar atentos. Quantos acharam? Digo amém. Moisés foi e falou essas palavras. Diga assim: falou essas palavras. Irmão, há palavras que precisam ser ouvidas. Amém, irmãos? Há palavras que precisam ser ouvidas. Hoje nós temos escutado muitas vozes, e nós precisamos saber, irmãos, algumas não são tão importantes, outras são indispensáveis, e nós precisamos carregar essas palavras conosco. E Moisés está falando novamente ao povo de Israel, e ele está dizendo: hoje estou com 120 anos de idade, já não tenho forças para fazer o meu trabalho, e o Senhor me disse: você não passará o Jordão. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês, Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Diga assim: vocês tomarão posse delas, das nações. Diga: das nações e das terras que estão diante de vocês. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez. Qual o versículo que eu estou aí? 4. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Gog, rei dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte, Josué, corajoso, porque este povo com você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-las. O Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Pai, dai-nos a Tua palavra nessa noite.
nos abençoe de uma maneira tão especial, que todos nós possamos sair daqui convictos, cheios, tomados por essas palavras que precisam ir além dos nossos ouvidos, ó Pai, precisam descer aos nossos corações e nos empoderar para nós vivermos, ó Senhor, um novo tempo, Senhor Deus, novos começos, ó Senhor Deus, a continuidade daquilo que estamos fazendo, mas tomados, ó Senhor, pelo encorajamento e pelo ânimo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, comece bem. É muito importante que você entenda a importância de começar bem. A importância, irmãos, de já no início começar todas as coisas baseadas em princípios e valores que irão te conduzir às suas vitórias, às suas conquistas, às tomadas, irmãos, de terras, de poderes, às aquisições que virão pela frente. Eu disse essa semana lá no meu pequeno grupo que nós às vezes copiamos algumas frases sem parar um pouco para pensar no verdadeiro significado dela. O mundo diz que pau que nasce torto, ele morre torto. E isso é uma grande inverdade, porque nós sabemos que o Senhor Deus, Ele, na nossa trajetória, Ele nos alinha, Ele nos conserta, Ele nos nivela, Ele nos põe na rota certa. Quantos de nós, irmãos, começamos mal, mas estamos bem nesse momento e vamos terminar bem em nome de Jesus, amém? Quem recebe essa palavra, diga amém, amém. O mundo ainda diz, irmãos, que aquilo que começa mal, vai terminar mal, e eu às vezes ouvo cristãos falando essas coisas. O casamento não está bem porque ele não começou bem, já começou errado. Essa empresa não está indo bem porque ela já começou errado. E esse é um princípio que nós precisamos quebrar, porque ele não vem de Deus. Mesmo aquilo que hoje está errado, o Senhor Deus há de acertar, de consertar e alinhar. A Deus, Ele é expert em transformar bênçãos em maldições, maldições em bênçãos, erros em acertos. Quantas vezes na história nós vamos ver essas coisas acontecendo? Talvez o seu casamento não tenha começado bem, mas Deus, Ele tem uma proposta, um propósito, uma promessa. Deus tem um plano de transformá-lo e fazer com que ele termine bem. Não há nada impossível para ele. Talvez você não tenha começado bem um ano, talvez você não tenha começado bem uma semana, talvez você não tenha começado bem um dia, mas creia que durante o dia, durante o mês, o ano, o Senhor há de alinhar todas as coisas, e o fim das coisas, elas serão melhor do que as primeiras, porque o Senhor Deus faz que as coisas sejam assim. E hoje eu quero falar sobre começar bem, começar com coragem, começar com ânimo, começar com determinação. Isso não é autoajuda, irmãos, isso não é Lauro Travizan com o poder da mente, isso não é um método, irmãos, que vem de um mundo secular, mas esse é um princípio que nós devemos carregar conosco. O texto que nós lemos diz que Josué está sendo preparado para um novo começo na sua vida. Até então ele está andando com Moisés, ele está sendo liderado por Moisés, ele tem em Moisés um líder, irmãos, que o ensina por onde andar, como fazer, como proceder diante dos desafios. Mas agora esse líder se aproxima dele e diz: olha, eu já estou com 120 anos, e o Senhor já me disse que eu não vou entrar na terra prometida, que eu não pisarei na Canaã, que vocês entrarão, e Josué será o homem que o conduzirá até a terra prometida. E na fala de Moisés, Deus tem uma palavra para o povo, e Deus tem uma palavra para o líder do povo. Deus é assim, irmãos. Deus, quando Ele fala ao povo, Ele fala ao líder também, e ora Ele fala ao líder e Ele traz uma palavra ao povo, e a palavra é o seguinte: olha, vocês estão prestes a transpor o Jordão, a atravessar as águas desse rio. Vocês sejam corajosos,
tomado pelo ânimo, não tenha medo, porque assim como eu venci os outros reis e as outras nações, eu também vencerei essas nações, os destruirei, os colocarei na terra prometida, e vocês estarão sobre essa vitória, porque a minha promessa que estava com o meu servo Moisés, também estará agora com Josué, que o conduzirá na terra prometida. Mas Deus tem um particular com Josué, e diz: em você, Josué, também seja forte, corajoso. Você vai passar essas águas, você vai atravessar esse rio, você vai entrar na terra prometida, você vai conquistar essas nações que estão diante de você, você vai distribuir essa terra para as 12 tribos de Jacó, você vai plantar os pés, e aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Você vai derrubar os muros da cidade, você vai vencer os exércitos que estão nessa terra, você vai expulsar o povo que está plantado nesse lugar, porque chegou o tempo do meu povo herdar a terra e as nações, porque eu estou dando ela por herança. Diante de uma palavra dessa, irmãos, como é que você se sentiria? Encorajado, animado, tomado pelo poder de Deus para começar uma empreitada, para entrar num negócio, para fazer do seu ano um ano diferencial na sua vida? Eu quero que nós nessa noite pensemos, irmãos, que todos nós enfrentamos situações que exigem de nós coragem. Todos nós enfrentamos situações que vão exigir de nós coragem, ânimo, determinação, para nós entrarmos nessas situações. E hoje eu olho para mim e vejo que não sou diferente de nenhum desses homens. Se Deus precisou de falar ao seu povo, que depois de 40 anos experimentou milagres extraordinários nas mãos de Deus, se Deus precisou falar a Josué, um grande guerreiro e comandante, Deus não precisará falar a mim e a você, para que o medo não tome conta do meu coração, o temor não me atrofie, não me limite, não me pare. Pelo contrário, eu seja levado pelo encorajamento do Senhor, pelo poder de Deus sobre a minha vida. Eu sou muito menor ainda do que esses homens, preciso mais. Você não é um Josué, você não é um Gideão, mas Deus tem uma palavra para você: mande esse medo embora, esse temor embora, se tome posse da coragem, se empodere, não deixe o temor tomar conta do seu coração, porque eu tenho promessa incondicional para a sua vida: vocês herdarão a terra. É isso que nós vemos nesse texto. A Bíblia diz, irmãos, que homens precisaram ser encorajados por Deus. Gideão estava dentro de uma caverna, malhando trigo no lagar. E Deus apresentou para ele e disse: ei, Gideão, vai nessa força. E ele disse: que força? Eu sou o menor da casa do meu pai. Os nossos inimigos destruíram as nossas plantações, derrubaram as nossas casas. Nós precisamos ficar escondidos em cavernas, nós precisamos estar afora de tudo que está acontecendo, numa perspectiva de bênção e promessa. Que força! E o Senhor diz novamente a ele: ei, Gideão, vai nessa força, nessa revolta, nesse poder que está dentro de você, que você ainda não conhece, mas há de ser revelado no tempo certo, na hora certa. Há um poder dentro de nós, irmãos, há uma força dentro de nós, que ainda talvez não seja revelado, ou não foi revelado a nenhum de nós, mas Deus ainda diz o que Ele diz a Gideão: vai nessa força, porque você conhecerá o poder que há dentro de você, a força que há dentro de você, quando eu te levantar e te usar tremendamente. A Bíblia diz que Elias estava, irmãos, escondido em uma caverna, por causa de uma mulher que disse a ele: amanhã eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Você experimentará da mesma amargura, da mesma derrota, da mesma destruição. Amanhã, a essa hora, você estará no mesmo lugar que eles estão hoje. E quando essa mulher falou, mesmo ele numa batalha dos deuses, tendo vencido 850 profetas, irmãos, ele se esconde dentro de uma caverna. E Deus precisa apresentar a ele numa forma de anjo, dar a ele pão e água para comer, e dizer: ei, Elias, saia dessa caverna, porque longa é a caminhada ainda que tenho contigo. Há coisas a serem vencidas, há terras ainda a serem conquistadas, há profetas que precisam ser destruídos, falsos profetas.
E eu fico olhando para a vida de Elias, o profeta do fogo. Se Deus teve que mandar um anjo para ele num certo dia da sua vida, para dizer: se coloque de pé, se alimente, porque longa é a caminhada. Quantas vezes na minha vida eu precisarei de uma mensagem de Deus que venha falar ao meu coração: ei, Aguinaldo, se coloque de pé, se alimente do pão do céu, beba da água da vida, porque eu tenho uma longa caminhada para ti. E Deus está nos dizendo mais uma vez: o seu tempo não acabou, a sua história ainda não teve fim. Eu tenho pão e água para você, porque é a longa caminhada que tu farás ainda em sua vida. Deus é Deus que nos encoraja, que nos empodera. Ele não suga as nossas forças, irmãos. Ele não tira o nosso ânimo, Ele não nos desencoraja, pelo contrário, Ele nos dá força para vencer, Ele nos dá vigor para continuar a nossa caminhada. O povo de Israel estava acuado, porque Golias e o exército dos filisteus estavam afrontando a nação de Israel. E Deus é preciso levantar Davi para dizer: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem sem aliança com Deus? Quem é esse filho de Beliel? Quem é esse gentio que não conhece o poder de Deus para falar com o povo de Deus? E Deus usa Davi para trazer um legado de vitória e de conquista, irmãos. Pedro, diante da tempestade, ele teve medo e precisou ser socorrido. E nós não somos diferentes desses homens. Às vezes nós temos medo. Às vezes o medo tenta nos parar, nos deter. Às vezes nos assustamos diante dos números, das notícias. Essa semana eu desliguei o rádio por 2 vezes, irmãos. E a hora que eu não aguento tão pessimismo, eu desligo o botão do rádio, eu mudo de estação, eu ponho uma música. Nós tivemos aí essa novela, né, da Secretaria de Cultura, e essa busca por voltar a ser um ministério. E um nome aí foi apresentado de uma atriz que há muito tempo atua na área da cultura, das artes. E um desses apresentadores de programas no rádio, dizendo assim que ela não sabia a fria que ela estava entrando, que era uma roubada, e foi colocando as situações. Eu disse para minha esposa que estava do meu lado: nós queremos o sucesso dessa nação, nós queremos o bem-estar dela. E quando apresenta uma pessoa que aos olhos desse comentarista era a pessoa ideal, mas estava entrando uma fria, quando aparece uma pessoa que aos olhos de alguém é o ideal, é a resposta, talvez a solução, não estou dizendo que é. Nós temos pessoas que com o seu pessimismo parece que estão puxando para trás, estão lutando contra. Nós ouvimos as notícias, irmãos, de tragédia todos os meses, todos os anos, todos os dias. Parece que elas se repetem, ninguém faz nada. Nós ouvimos os números, irmãos, de pessoas desempregadas, de empresas fechando as suas portas, de negócios que não deram certo, de casamentos que se acabaram. Essa semana o líder do Ministério Casais Saudáveis, num atendimento que nós tivemos para conversar sobre o projeto desse ano, ele disse: pastor, desde que nós começamos a trabalhar com Casados para Sempre, depois migramos para o CCS, curso Casais Saudáveis, eu listei 16 casais que se separaram. O que está acontecendo? Eu disse: primeiro vamos listar quantos nós formamos, quantos casais venceram, e segundo, nós estamos trabalhando apagando fogo, nós estamos trabalhando apagando incêndio. As pessoas estão com problema, vai para o curso CCS. Casal está enfrentando luta, manda para o SS, o Encontro Casais Saudáveis, no final de semana. Nós precisamos nos antecipar, porque quem antecipa governa. Nós precisamos chegar antes que o incêndio já está destruindo tudo, quase irrecuperável. Nós precisamos começar na base, nas nossas crianças, nos nossos pré-adolescentes, nos nossos adolescentes. E hoje de manhã não teve como não emocionar, com mais de 80 pré-adolescentes dessa igreja chegando, cheio de ânimo, de coragem, cheios do Espírito Santo de Deus, depois de 4 dias presos num sítio, irmãos, aonde eles foram ministrados poderosamente na presença do Senhor. Diante de tantos números, de tantas notícias, estatística, é normal que o nosso coração às vezes se assuste e ele tente se recuar.
Mas o que eu estou aqui nessa noite para dizer é a mesma coisa que Deus disse ao povo de Israel e que disse a Josué: não tenha ânimo, não tenha medo, seja corajoso, tenha ânimo, enfrente os seus problemas, porque Deus ainda continua o mesmo, irmãos. É Ele que está no governo, é Ele que reina, a última palavra sai da boca dEle, é Ele que rege todas as coisas. A minha família é do Senhor, o meu negócio será bem sucedido, o meu ministério será próspero, porque a minha palavra está pautada na palavra de Deus, irmãos, e Ele é homem para honrar cada uma delas. Nós precisamos entender isso. Um momento de coragem, ele pode mudar tudo na nossa vida, irmãos. Eu escrevi essa frase porque ela é muito extraordinária para mim. Um momento de coragem, ele pode mudar tudo. Uma decisão que você toma empoderado, encorajado. Às vezes nós ficamos recuados, às vezes nós ficamos, irmãos, com um passo atrás, às vezes nós ficamos intimidados, às vezes nós ficamos amedrontados. De repente, nós respiramos fundo e nós dizemos: não, eu já tenho. Não é isso que a gente diz aí? Não, eu já tenho, não é verdade? Agora eu vou correr atrás do meu sim. Aí você se empodera, enche de coragem. E um momento que você tem de coragem, abre um novo horizonte, irmãos, um novo caminho, e as coisas começam a mudar e transformar em nossa volta. Porque você deve ter coragem. Eu listei aqui nessa noite pelo menos 3 razões por que você deve ter coragem. A primeira delas, irmãos, porque a falta de coragem destruirá o seu futuro de vitória. Eu penso que se nós queremos ter uma vida vitoriosa, bem-sucedida, se nós queremos sucesso nos nossos planejamentos, nós precisamos ter coragem, porque a ausência da coragem, ela vai nos privar de uma vida vitoriosa. Só tem vitória aqueles que ousam lutar, aqueles que ousam pelejar. Só tem vitória, irmãos, aqueles que, tomado pela coragem, não tem medo de entrar em empreitadas, de investir em algumas áreas, de entrar em relacionamento, de ousar algumas coisas. Vencer batalhas exige coragem. Escute o que eu estou dizendo: vencer batalhas exige coragem. Assista o filme O Rei, The King, irmãos, que conta numa nova perspectiva a história de Henrique V, e você vai ver que os amedrontosos, eles perdem as batalhas antes de entrar na guerra. Quando eles ainda estão no acampamento, quando eles estão ainda acuados, irmãos, dentro de tendas, fechados em castelos, é lá que eles perdem a batalha. Se nós quisermos vencermos as nossas batalhas, nós precisaremos ter coragem, entrar em certas lutas exige coragem. Quantas pessoas nunca experimentaram e jamais experimentarão o gozo da vitória, o prazer da vitória, por estarem, irmãos, acuados e amedrontados? Essas pessoas jamais experimentarão a vitória, o gosto, o prazer, o sabor do mel da vitória, se elas não se encorajarem e partirem para cima para vencer as suas guerras e as suas batalhas. Por que, irmãos, você precisa de coragem, irmãos? Porque na batalha de Gideão, com os 32 mil que se apresentaram, 32 mil que se apresentaram para lutar aquela guerra, 31.700, que número assustador, 31.700 homens não experimentaram o gozo da vitória. Não experimentaram, irmãos, o prazer de ver aquele exército midianita ser vencido. Não viram aquele exército inimigo cair no chão. De 32 mil, apenas 300 homens corajosos, irmãos, eles entraram na luta e viu o Senhor pelejar por eles, viu o inimigo cair diante dos seus olhos, viu os inimigos recuar diante deles, porque eles foram os únicos em 32 mil que tiveram coragem. Você precisa de coragem, porque só experimenta a vitória aqueles que são corajosos, aqueles que entram na batalha para lutar a sua guerra, aqueles que não recuam, não retrocedem. Esses é que experimentarão a vitória em sua vida. Aqueles que desistem no meio do caminho, aqueles que às vezes nem entram nessa jornada, irmãos, jamais saberão o que é o gozo da vitória, do prazer, a satisfação de você ter vencido uma guerra na sua vida. Quantos aqui já formaram em um curso universitário? Levante a sua mão assim, diga glória a Deus, amém? Você é graduado.
Só quem entra na universidade tem o prazer de ver, irmãos, o cap sobre a cabeça, não é verdade? A túnica sobre o seu corpo, a celebração de uma colação de grau. Só quem ousa, irmãos, se inscrever num concurso público, mesmo que seja para concorrer com 1.000, 10.000 pessoas para 1, 2 vagas, só aqueles que ousam se inscrever é que gozam o prazer de ver o seu nome na cabeça da lista, sendo anunciado como aqueles que foram aprovados. E é por isso que você precisa ter coragem, não se assustar diante daquilo que está diante de você, porque se você assusta, tem medo, você jamais experimentará. Mas se você ousa estudar, partir para cima, se inscrever, andar sobre a promessa que há sobre a sua vida, a vitória é certa e você desfruta e saboreia o gozo da vitória na sua vida. Por que é que você precisa, irmão, de coragem? Porque grandes desafios só são confiados a homens que têm coragem. Eu sou pastor de igreja e é interessante, algumas coisas você nem pode pedir para pessoas que talvez se julgam já incapacitadas para realizar algumas coisas. E aí você não pode nem pedir, porque, pastor, isso não é para mim não, eu não sei falar, pastor, eu não sei cantar, não, pastor, isso aí é para Arão, isso aí é para Marlene, isso aí é para Edilma, não, isso é para o Marco, não, pastor, isso não dá para mim. E a gente já nem pede por conhecer a pessoa, mas tem pessoas que você olha para ela e diz assim: o que eu confiar na mão dessa pessoa, ela vai fazer, porque ela é uma pessoa corajosa, ela não sabe, mas ela vai aprender. Ela ainda não teve nenhuma experiência, mas será a primeira experiência dela e ela será bem sucedida, porque tudo que ela põe a mão para fazer, ela faz. Sabe por que você precisa de coragem, irmãos? Porque Deus tem grandes desafios para você, e porque Deus tem grandes desafios, você precisa se empoderar da coragem, porque esses desafios serão vencidos e as suas vitórias serão maiores, elas serão grandiosas, porque Deus está procurando homens corajosos, a qual Ele possa entregar grandes desafios em suas mãos. E tomado por esse sentimento que nós vamos fazer, encorajado no Senhor, nós precisamos aceitar os grandes desafios. Coisas grandes exigem mais de nós, irmãos. Se nós queremos ver coisas maiores, nós precisamos então entregar-nos a coisas maiores. Se nós queremos viver extraordinário, nós precisamos ter uma vida extraordinária. Se nós queremos experimentar o sobrenatural, é exigido de nós fé, coragem e determinação para saber que coisas maiores hão de vir, porque Deus não confia desafios grandes na mão de pessoas que têm visão pequenas. Ele só entrega desafios grandes na mão de pessoas, irmãos, encorajadas, empoderadas, pessoas que estão cheias de ânimo para vencer as suas batalhas. Por isso que você precisa, Deus só permitiu Davi, irmãos, entrar em uma luta com Golias, porque viu nele coragem. É mentira. Se Deus não tivesse visto em Davi coragem, Davi, irmãos, é igual aqueles piquenezinhos que enfrentam aqueles cachorros assim gigantes, você já viu? A gente pensa assim, será que esse cachorro não tem juízo não, não é verdade? Esse cachorro vai morrer. Nós tínhamos lá em casa um Cocker Spaniel, quando nós morávamos em Recife, e a gente morava num sítio lá, e era um coque, não cresce mais do que isso, e eu criava umas cabecinhas de gado lá, 6 cabeças de gado, era o fazendeiro, amém? O criador de gado, amém? 6 cabeças de gado, aí entraram lá e roubaram 3, irmãos, misericórdia, pô. Só tem 6 ainda, os caras entraram lá, roubaram 3, né? A carne nem estava tão cara igual está agora, né? Entraram lá e levaram 3 cabeças de gado à noite, e no outro dia o caseiro me chamou, falou: pastor, só tem que botar um cachorro aqui para vigiar. Esses bois, eles vão voltar e vai pegar os outros 3. Acharam fácil, ninguém descobriu, eles vão voltar e vão pegar os outros 3. Ele falou: e eu tenho um amigo aí que tem um cachorro, que a gente pode trazer ele para cá, e trouxe um cachorrão grandão, e botou o cachorro no curral lá. E o Bud, era o nosso Cocker Spaniel, ficava mais fechado dentro de casa. No primeiro dia, irmãos, o Bud cismou de atacar o cachorro grande. Quando a gente assustou, estava aquela gritalhada de cachorro, ai, 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 né? Gritando para um lado e para o outro. A gente correu lá para ver. O cachorro grande ele tinha pegado o Bud na briga, e a presa dele atravessou por dentro da bochecha assim, estava agarrado e não conseguia separar. O caseiro tentando separar, eu tentando separar,
E me bateu um senso de justiça naquela hora, irmão. Como é que esse cachorro grande pega o cachorrinho tão pequenininho? Que covardia, pô. Aí, assim, coisas que vêm assim de relâmpago na mente, não é verdade? Aí eu peguei um porrete, assim, um pedaço de pau bem grande assim, parti para cima do cachorro. Dei uma paulada na cabeça dele, o cachorro começou a cruzar as pernas, caiu no chão. E quando caiu no chão, que eu vi a besteira que eu fiz, não é verdade? Davi é quase como Bud enfrentando esse cachorro grande, irmão. Camarada, 1,70 m de altura, chega lá, tem um gigante de 3 metros. Agora eu te pergunto, irmãos, a aliança que Deus tinha com Davi, Deus permitiria Davi entrar nessa batalha se ele não visse coragem e determinação nesse homem? Deus gosta de pessoas corajosas, irmãos. Deus não está olhando o seu tamanho, quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Deus não está olhando para a sua formação, Ele está olhando para a sua coragem, porque Ele espera confiar em você, grandes desafios, e você só vai vencer quando você demonstrar para Ele que você não tem medo, que você está preparado para a batalha. Deus só guerreia as guerras de homens que têm coragem, irmãos. Isso é muito forte. Deus só guerreia a guerra de homens que têm coragem. Deus não entra numa guerra com homens medrosos. Deus não precisa de você e não precisa de mim, mas o dia que Ele vê que você não tem medo, Ele não envia anjo, Ele não entra na batalha, Ele quer te ver corajoso de pé, dizendo: a vitória é minha em nome do Senhor. Eu não sei como eu vou vencer, mas eu sei que eu vou vencer. Eu não posso, mas eu tenho um Deus que eu posso. Deus só entra na batalha com homens corajosos, que estão dispostos a vencer as suas lutas, guerrear as suas guerras e triunfar sobre elas. Em terceiro lugar, por que você precisa de coragem, irmãos? Porque coragem é o oposto do medo. Se você não tem coragem, você tem medo. Não tem como você ficar em cima do muro. Ou você está corajoso nessa noite, ou você está tomado pelo medo. Por isso você precisa de coragem. O que é que manda o medo embora da sua vida? É a coragem. Se você não se encorajar, o medo vem e toma conta de você. Não estou dizendo que é fácil, irmãos, mas se você não tem coragem, o medo, ele passa a ser um ser dominante da sua vida. É interessante que a síndrome do pânico, ela é causada por um descontrole no nosso cérebro que nos faz ter medo de tudo. O medo é bom, é ele que te protege contra algumas coisas. Já viu aquela frase de crente assim? Também estava dando trabalho para os anjos, né? Já viu? Né? Então o medo assim é para você não dar trabalho para os anjos, não é verdade? Aquele cara que estava descendo de Jerusalém para Jericó, que Elielso pregou terça-feira aqui, está dando trabalho para os anjos, uma estrada perigosa, um lugar de difícil acesso e uma situação difícil. À noite, sabe que não pode passar em alguns lugares, né? Hoje o Luan estava aqui e ele disse que terça-feira foi lá na igreja do pastor Newton Júnior em Nova Iguaçu. E ele estava todo animado, estava na frente do banco, do carro com seu pai, e os dois estavam indo. E para quem não sabe, o Luan é um deficiente físico, né? Tem 14 anos, é um deficiente físico desde nascença. E hoje de manhã foi maravilhoso, foi o céu na terra nesse lugar, como dizem os pentecostais aí, né? Foi maravilhosa a ministração dele. E ele disse que estava tudo tranquilo, de repente ele escutou um pipoco. E é o seguinte, irmãos, o ouvido de cego é mais aguçado do que o ouvido de quem enxerga, não é verdade? Que os sentidos, eles expandem um pouco mais. E ele disse que quando deu aquilo ali, ele pediu para passar para o banco de trás, que ele ficou igual cego no meio do tiroteio, né? Literalmente, ficou igual cego no meio do tiroteio, né? Então assim, nós olhamos, se você não tem coragem, você é tomado pelo medo. Ele te controla, ele te neutraliza, ele te estagna. E observe na Bíblia a atitude das pessoas que tiveram medo, irmãos. Ou elas estão recuando, ou elas estão afundando na água, ou elas estão perdendo a batalha. Olhe em sua volta as pessoas medrosas, irmãos. Elas não saem de casa. A síndrome do pânico é justamente o descontrole mental dessa parte que nos faz estar protegido. E ao invés agora de nós sermos protegidos pelo senso do medo, ele nos faz refém, ele nos faz escravo, ele consegue dominar a nossa vida. E por isso nós precisamos entender que se nós não temos coragem, nós estamos tomados pelo medo. Pessoas que vivem pelo medo, irmãos,
eles têm apenas dois modos de vida, duas escolhas. Eu encontrei essa ilustração e achei interessante. Ou eles vivem como conchas, irmãos, fechados para o mundo, presos em seu universo, sem se relacionar com as pessoas, se protegendo de tudo. Eles vivem como conchas, irmãos, sem experimentar grandes alegrias, mas também grandes tristezas. Eles não arriscam, então eles não têm grandes perdas, mas eles também não experimentam grandes vitórias. Eles estão presos no seu mundo, eles estão fechados dentro de uma concha. Eles estão, irmãos, se protegendo do mundo exterior, das coisas que acontecem lá fora. E a segunda escolha, irmãos, de uma pessoa que está sob o domínio do medo, é viver como camaleão. Ele está se ajustando sempre aos ambientes, ele está sempre se tornando igual às outras pessoas, ele está indo para onde todo mundo está indo, ele faz o que todo mundo faz, porque ele tem medo de se destacar no meio das pessoas, ele tem medo, irmãos, de errar, de cometer um equívoco, de tropeçar nas palavras, de fazer alguma coisa errada. E aí ele se neutraliza como um camaleão e camuflado, ele se confunde no meio da multidão, porque ele está sob domínio do medo. Mas a pessoa corajosa, irmãos, ela ousa ficar de pé, a se destacar do outro, a ser diferente. Ele não se acomoda com a mediocridade, ele está acima da média, ele busca os lugares maiores. E se ele erra, irmãos, ele retrocede, reconhece o seu erro, tenta novamente, porque afinal de contas ele veio para que ele possa romper os seus limites, quebrar a lei da tampa, ultrapassar, irmãos, as barreiras que estão diante dele. Mas isso não acontece, meu irmão, com uma pessoa. Senta ali, por favor. Depois, tá bom? Senta ali, filha. Aí quer cantar um hino, amém, irmãos? Quem quer cantar um hino aí, diga glória a Deus, amém? Nessas pessoas que estão sob o domínio do medo, irmãos, não fazem coisas como essa que acabou de acontecer aqui, não é verdade? Quem tem coragem de sair do seu lugar e vir aqui na frente, pastor, eu quero cantar o hino no meio da pregação, hein? Você tem que romper, quem sabe até deixo ela cantar depois dessa, ter me ajudado na minha mensagem, não é verdade? Você precisa ter coragem, não tenha medo. O mundo precisa de pessoas corajosas, irmãos. Nós estamos cheios de pessoas iguais, fazendo as mesmas coisas, se confundindo no meio das multidões. Nós estamos cheios de pessoas que têm medo de ousar, de dar um passo diferente dos outros, irmãos. Nós estamos cheios de pessoas que fazem sempre, todos os dias, todos os anos, as mesmas coisas. Quer começar bem esse ano? Tome coragem para fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, irmãos, pular de paraquedas. Deus me livre, é bem, irmãos? Eu nunca desejei, mas se você sempre desejou, esse é o ano de você fazer coisas novas. Porque se você é dominado pelo medo, você nunca desfrutará do prazer de ver o mundo lá de cima, e cada vez a terra aproximando mais, né, debaixo dos seus pés, irmãos. Quem tem medo de avião, jamais vai experimentar o que é fazer uma viagem de 3 dias de carro, em 2 horas e meia de avião. Quem tem medo, irmãos, de ousar, ele jamais experimentará o novo. Se você tem medo de andar de bicicleta, você nunca saberá o que é ser um cidadão de Xerém, você nunca vai considerar um morador dessa terra. Você tem que quebrar esses medos, para que você possa experimentar essas coisas na sua vida. Obrigado, meu filho. Amém. Então, aqueles que têm medo, estão sob o domínio do medo, têm 2 escolhas. Ou ele vive como concha fechada em um universo dele, ou ele é como um camaleão que se ajusta sempre, é igual a todo mundo. O mais popular é que ele é uma Maria vai com as outras. E ainda que ele seja um Antônio, um José, um Aguinaldo, um João, ele é um que se confunde no meio das multidões. Talvez por isso que em João capítulo 4, Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana: o meu Pai procura os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito, em verdade, que ousam ser extravagantes, que se destacam naquilo que fazem. Talvez por isso que Deus disse: eu olhei do céu e procurei um justo sequer para se colocar na brecha, entre a trinca, na rachadura, mas eu não encontrei ninguém.
Talvez por isso, irmãos, foi necessário os apóstolos passarem pela experiência do Pentecoste, ser revestidos do poder de Deus, para que eles deixassem aquela casa que eles estavam fechados pelo medo, trancados por aquelas paredes e portas e janelas, com medo que o mesmo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles. E foi necessário Jesus entrar ali e soprar o Espírito sobre eles, em Atos capítulo 2, revesti-los de poder, e aquele que um dia negou Jesus, e aqueles que fugiram quando o exército romano veio para prender Jesus, agora em Atos são encontrados dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos, ainda que isso custe a nossa vida. E é por isso que talvez eles tenham morrido como mártires do Evangelho. Estevão apedrejado em praça pública, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos encoraja, ele nos empodera, ele nos prepara a vencermos as nossas vitórias e alcançarmos, irmãos, o triunfo em nossas batalhas. Deus não te fez para ser uma concha, Deus te fez para ser uma pérola. Amém, meu irmão? Um dia você tem que sair de dentro dessa concha e brilhar no pescoço de uma mulher, reluzir a sua luz, a luz de Cristo sobre o mundo. Deus não nos fez para ser camaleão, Deus nos fez águia para voar às alturas e conquistar os universos e nações, irmãos. É assim que Deus nos fez. Por isso nós precisamos de coragem, para que nós possamos vencer sempre. Quais são os inimigos da coragem? Em primeiro lugar, vamos ver se você luta contra esses inimigos. É os traumas, as tentativas mal sucedidas, as decepções, as derrotas que nós enfrentamos na vida. Tem pessoas que foram reprovadas pela primeira vez quando foram tirar a carteira de habilitação e nunca mais voltaram para fazer uma segunda prova, uma terceira prova. Ó Deus falando aí, ó. Ficaram traumatizadas. Só de ver o instrutor já está tremendo toda, errando todas as marchas. O joelho está batendo no outro, não é verdade? Traumas, derrotas, irmãos, que nós enfrentamos, são comuns. A Bíblia diz que, lá em Josué capítulo 7, Josué foi conquistar a segunda cidade, o nome dela era Ai, e eles sofreram uma grande derrota por subestimar aquela cidade, o povo daquela cidade, o exército daquela cidade. E eles voltaram, depois de um grande sucesso, agora um grande fracasso, e nesse fracasso Josué correu e se prostrou diante do Senhor. Ah, meu Senhor, perdemos a batalha, agora as outras nações saberão, virão contra nós e destruirão. Nosso problema, irmãos, é que além de nós perdermos algumas batalhas, nós pegamos o mal do dia de amanhã e colocamos sobre hoje, como se aquilo que aconteceu ontem há de se repetir no dia de amanhã. E Josué está prostrado diante do Senhor, enxergando um universo pior do que aquele que está diante dos seus olhos. E ele está dizendo: quando essas nações souberem que nós fomos derrotados em Ai, eles virão sobre nós, e eles tomarão as nossas terras, e eles destruirão as nossas casas, eles vencerão o nosso exército, eles matarão as nossas esposas. Ai, meu Senhor, nós estamos diante agora de um grande perigo. O que Deus fez com Josué? Ei, Josué, por que você está prostrado aí, Josué? Levante, Josué. Sabe por que vocês perderam essa batalha? Porque tem um pecado no meio de vocês, porque alguém fez o que não deveria fazer, porque alguém tocou no que não deveria tocar. Ao invés de ficar prostrado aí, Josué, olhando para a derrota que vocês sofreram, se coloque de pé, vá de casa em casa, de tribo em tribo, de família em família, descubra onde está o erro, porque vocês perderam essa batalha, e depois volte, porque eu vou entregar a cidade em suas mãos. Os traumas, eles nos atrofiam, irmãos, eles nos paralisam. E o trauma é um grande inimigo da coragem, porque nós queremos ir, mas nós estamos lembrando do que aconteceu conosco. Nós estamos presos às coisas que aconteceram de ruim no nosso passado. É por isso que Jeremias disse: esquecendo-me
Por isso que Jeremias disse: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança, eu quero lembrar das minhas vitórias, eu quero lembrar das bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu quero trazer um ânimo para a minha vida, através dos momentos bem-sucedidos, das conquistas que eu tive. E por isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, agora eu prossigo para o alvo. E nós precisamos entender que as nossas experiências mal-sucedidas, os nossos fracassos, as nossas decepções, não podem nos impedir de sermos corajosos para continuar lutando essa guerra, pelejando essa batalha. Eu estou dizendo aqui para você nessa noite: ouse tentar de novo, ouse fazer de novo, ouse sair dessa paralisação e dizer: não deu certo da primeira vez, mas eu vou tentar a segunda vez, a terceira, até que dê certo, porque essa é uma batalha que eu decidi vencer na minha vida. Eu não vou ser vencido pela decepção que eu sofri nela. O segundo inimigo do medo, da coragem, é o medo. Quantas vezes nós escolhemos o que é mais fácil, por causa do medo, irmão, de tentar? Quantas vezes, irmãos, nós escolhemos o que é discreto, o que é mediano, medíocre, por causa do medo. O medo de errar diante das pessoas, o medo do que vão pensar de mim, o medo do que vão achar que eu sou. Quantas vezes o medo é um inimigo da coragem, que faz com que as pessoas sejam impedidas de viverem as suas vitórias, de alcançarem as suas bênçãos. E esse é um outro inimigo que você tem que vencer. Eu já tive que lidar com algumas dificuldades na vida, irmãos. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha um grande temor, que era não conseguir viver sem as drogas e a bebida. Eu dizia assim para mim: como é que eu vou viver? Trabalho, casa, igreja. Igreja, casa, trabalho no outro dia. Como é que eu vou viver sem isso aqui? Sem o prazer dessas coisas? O inimigo, ele cega o nosso entendimento. Como é que eu vou viver sem essas noites, sem esses momentos que eu tenho por aí? E eu tive medo durante muito tempo de voltar para a igreja e não consegui, irmãos. Não consegui viver, ser como aqueles amigos que eu tinha, que entrava na igreja e saía. E eu até dizia: o dia que eu for, eu vou de uma vez só, e eu vou levar o negócio a sério. Essa semana, depois de muito tempo, eu encontrei com a irmã da Neide. A gente tinha muito tempo que não se via, né, Neide? E ela ficou alguns dias aqui, e ela esteve com a Neide alguns tempos. E eu conheci a irmã da Neide primeiro do que a Neide. E um dia eu disse para ela: se a sua irmã quiser namorar comigo, eu vou levar ela a sério. E isso era um desafio tremendo para mim, irmão, levar alguém a sério. Naquela época era assim, né, uma promessa quase que incumprível aos olhos assim, de alguns que estavam ao meu lado. Eu disse: se a Neide quiser namorar comigo, eu vou levar ela a sério. E eu esqueci disso. Depois de 26 anos, irmãos, eu faço agora de casado, dia 28 de fevereiro, faço 26 anos de casado, né? Eu estou vencendo isso, irmão, sabe por quê? Porque no último SIC, eu falei que os homens não lembram de data. Aí os presbíteros vieram aqui, todos eles lembraram de data de casamento, de aniversário dos filhos, data do aniversário da mulher, e olhava assim para mim, como quem disse: só esqueceu, mas eu não esqueci não, né? Então eu estou com um desafio de vencer também isso aí. Dia 28 de fevereiro, vou fazer 26 anos de casar. Me ajuda aí, porque eu estou no caminho, né? E eu esqueci disso. E a irmã da Neide veio aqui essa semana e falou com ela. Eu me lembro até hoje, o dia que a Aguinaldo falou comigo: se a sua irmã quiser namorar comigo, eu vou levar ela a sério. Eu tinha medo, às vezes, de assumir relacionamento. Vou dizer para os irmãos: sou casado há 26 anos, irmãos, 26 anos fiel à minha esposa. Voltei para Jesus há 26 anos sem cheirar uma carreira de cocaína, colocar um baseado na boca. Tem coisas, irmãos, que você precisa dizer: eu vou vencer esse gigante na minha vida. Eu vou partir para cima desse medo e vou colocar coragem no lugar dele. Eu vou romper essas barreiras. Eu não sei o que é que está te dando medo, eu não sei o medo que domina você, mas eu estou dizendo para você: vença esse inimigo da coragem e diga: no lugar da coragem, do medo, eu vou colocar coragem, eu vou vencer, eu vou triunfar, porque o Senhor Deus está me encorajando diante dessas situações. Terceiro lugar, o inimigo, terceiro lugar, é a timidez, irmão. Tem muito tímido, né? Tem muito tímido.
Mas a timidez, ele é um inimigo da coragem. A timidez, ela nos priva de tanta coisa, irmãos. A timidez nos priva de conhecer pessoas interessantes, de ter boas conversas saudáveis, amigáveis, alegres, não é verdade? O tímido, ele se fecha, ele se recua, ele tem medo de aproximar das pessoas, de olhar no olho das pessoas, de falar com ela, bom dia, boa noite, vai chover, está fazendo sol hoje, está tudo bem contigo. Ele é tímido, ele é assim, parece que ele não tem língua, não é verdade, irmãos? Tem boca, mas não fala, né? Como os deuses lá do Salmo 115. A timidez, irmãos, é um inimigo, irmãos, da coragem, porque ela nos impede de viver ambientes saudáveis, de desfrutar de coisas boas nesse mundo. E quando nós olhamos, irmãos, para a timidez, é muito ruim ser tímido. A Neide era muito tímida, a Neide. Hoje eu vou falar dela, né, irmãos? Depois eu me acerto com ela, nem vou olhar para ela, vou olhar para o lado de cá, assim. A Neide era muito tímida, irmão. Você dava um passo em direção a ela, ela dava 2 para trás. Não tinha como não aproximar dela. Acho que foi por isso que eu me apaixonei por ela, na verdade. Tem pessoas que são assim. E depois, irmão, para controlar essas pessoas, né, que elas se encorajam, descobrem o prazer de falar, de vencer a timidez, aí é só a misericórdia do Senhor, irmãos, né? Tem hora que eu tenho saudade daquela mulher tímida, né, que tinha medo de falar algumas coisas. A timidez, irmãos, ela é algo que nos priva de muitas coisas. Até a Bíblia, ela vai trabalhar contra a timidez. Você sabia, lá em Apocalipse 21:8, diz que os tímidos, eles não herdarão o reino dos céus. Lá diz o seguinte, eu anotei o versículo, ó, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, olha só com quem o tímido está, irmãos. Olha no pacote que essas pessoas foram colocadas. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E aí eu escutando um camarada em um TED, Fred, o nome dele é o Boni. Ele disse o seguinte, que aos 13 anos, ele muito tímido, indo para a escola todo dia sozinho, a mochilinha nas costas, não tinha um amigo nem para ir, nem na escola. Ele disse, eu preciso romper com isso, uma cidade nova, ele estava morando, e ele disse, eu preciso romper com isso, eu preciso arrumar pelo menos um amigo. E ele tinha tido um trauma, porque aos 7 anos de idade, quando os pais dele separaram e mudou-se de cidade, ele, assim, muito perdido naquela situação, com 7 anos, ele botou um bilhetinho na carteira do amigo e disse assim, você quer ser o meu amigo? E deixou o bilhetinho ali, eles saíram para o recreio, o menino voltou, não falou nada, passou uma semana, o menino não falou nada, se distanciou mais dele, aquilo causou um trauma para ele. Ninguém quer ser meu amigo, eu não tenho amigo, até quem eu peço para ser meu amigo não quer ser meu amigo. E aos 13 anos ele falou, eu preciso romper isso. E ele, para ir para a escola, ele atravessava uma ponte na cidade dele, sozinho, e ele falou assim, eu sei o que eu vou fazer. Todo dia, quando eu for atravessar aquela ponte, eu vou dar um sorriso para a primeira pessoa que eu encontrar. Se ela quiser, ela sorri para mim também, e aí eu sorri para ela, ela sorriu para mim, deu tudo certo, e a gente vai desfrutar o prazer dos sorrisos. E aí ele disse que ele ia já determinado, quando chegar na ponte, a primeira pessoa que ele encontrar, dá um sorriso. Aí ele abriu um sorrisão assim, alguns sorriam, outros não sorriam. Depois de um tempo, ele descobriu que todos aqueles que ele sorria para essas pessoas, as pessoas sorriam para ele. E era um prazer para ele receber o sorriso das outras pessoas. E com isso, ele entendeu que as outras pessoas tinham prazer também em receber o sorriso dele. Mas ele disse, quantas vezes eu me travei quando encontrava naquela ponte com a primeira pessoa. Aí sabe o que eu fazia? Eu ia na ponte todinha, voltava de novo lá no início da ponte, e eu dizia, agora eu vou conseguir. A primeira pessoa que eu enfrentar, eu vou dar um sorriso para ela. E eu lembrei de um filme do Elvis Presley. Quem lembra daquele filme do Elvis Presley, na nossa infância? Lembra? Quem é da minha geração sabe, né? Aqueles filmes. Eu lembrei do filme do Elvis Presley, que ele estava vestido de soldado, né?
está no quartel lá, fazendo exército lá, ele entrou na cidade dando tchau para todo mundo. Aí o colega dele me disse: você dá tanto tchau para quem? Você não conhece ninguém? Falei: mas eles não me conhecem também, vai que eles dão tchau para mim também, aí eu vou conhecer eles vão me conhecer também. A timidez, ela é vencida assim. Quando você entra no elevador, fica gelado, você é aquela pessoa sozinha, você não sabe o que fala, para onde olha, não é verdade? O tímido é assim, né? Você entra no ônibus, senta alguém do seu lado, você quase que enfia assim dentro da janela, pula para fora do ônibus. Os inimigos que nós temos, irmãos, da coragem, que precisam ser vencidos. E aí, nós temos a inteligência social. Não sei se você já leu alguma coisa sobre inteligência social. De cada 3 pessoas, uma só nasce com a inteligência social. É aquela pessoa que tem facilidade para relacionar com todo mundo, não é? Parece que elas não têm medo, parece ela chega num ambiente assim, parece que ela já frequenta aquele lugar há muito tempo, ela conhece todo mundo, e essa pessoa, assim, eu acho que elas são bem resolvidas. Eu até quero ser uma pessoa assim um dia, irmãos, né? Romper essas barreiras assim. Aí eu li uma pesquisa, por exemplo, assim, um brasileiro que nasceu com a inteligência social, Luiz Inácio Lula da Silva, irmãos. O cara saiu de Garanhuns, irmãos. Eu conheço, aliás, nem de Garanhuns, é um vilarejozinho pequenininho assim, distante de Garanhuns, lá em Pernambuco. Montou num caminhão de pau de arara, não sabia ler, não sabia escrever direito, foi para São Bernardo do Campo, começou a trabalhar em fábricas metalúrgicas. Alguns anos depois, aquele cara estava parando o Brasil inteiro. E olha, irmãos, tem gente seguindo o Lula até hoje. O cara é bom mesmo, ele nasceu com a inteligência social, não é verdade? Que isso, companheiro, não é verdade? O cara nasceu. A princesa Diana, irmãos, é uma outra mulher que nasceu, ela casou com o príncipe Charles. Sabe quantas pessoas, John Maxwell escreve isso no seu livro, quando a princesa Diana casou com o príncipe Charles, 500 mil pessoas assistiram o casamento da princesa Diana e do príncipe Charles no mundo inteiro, 500 mil pessoas, através da internet e da televisão. No funeral da princesa Diana, sabe quantas pessoas assistiam o funeral dela, irmãos? 2 bilhões de pessoas, 1/3 do mundo assistiu o funeral da princesa Diana. Ela conseguiu roubar a cena. Ela saiu da família real, irmãos, e ninguém percebeu, ninguém não deu esse tumulto todo que está dando aí agora, porque ela nasceu com a inteligência social. Mas e aqueles que não nasceram com a inteligência social, irmãos? Esses 2, entre um. Aí a ciência vai dizer que eles podem desenvolver a inteligência social, e eles podem vencer a timidez. Como? Chega no elevador, não espere ninguém dar bom dia para você, dê bom dia de cara já, bom dia. Está tudo bem com o senhor mora aqui andar, você chegou, uma pessoa sentou do seu lado, e não espera ela olhar para você não, porque ela talvez não olhe, e você vai ficar ali paralisado, gelado do lado dela. Diga bom dia, que bom que você sentou do meu lado, né? Hoje vai ser o melhor dia na sua vida, porque eu sou o melhor ser humano do mundo, eu vou... Não exagera também não, você pode ter um trauma aí, uma decepção, e somar outro inimigo ainda da coragem da sua vida, não é verdade? Mas vai quebrando, vai vencendo, porque a timidez, irmãos, ela pode nos impedir de ter um bom trabalho, ela pode nos impedir de ter uma boa amizade, ela pode nos impedir de criar relacionamentos saudáveis. Esses são os inimigos que eu cataloguei, e eu quero terminar nessa noite com o 3º ponto da minha mensagem. O primeiro foi por que você precisa de coragem. Em 3º lugar, eu quero terminar para que você precisa de coragem. Quer começar bem, irmão? Você vai sair daqui hoje, vai vencer os inimigos que você tem da coragem, você vai enfrentar os traumas, o medo, a timidez, você vai entender, eu preciso da coragem, porque senão o medo vai tomar conta do meu coração. E para que você precisa, irmão, da coragem? Para que nós possamos viver o que Deus tem reservado para nós. Diga para o seu irmão, Deus tem coisas maiores para você. Diga para ele, Deus tem coisas maiores para você. E nós precisamos da coragem para que nós possamos viver essas coisas maiores que Deus tem na nossa vida. Eu quero terminar com uma história muito conhecida, que é de Davi e Golias, irmãos. O povo de Israel estava sendo acuado há 40 dias. No momento de vergonha, no momento de confronto, irmãos. 40 dias, você sabe o que é? Um exército
diante de um único homem, dizendo: escolha entre vocês um homem que possa me enfrentar, um só, não precisa todos vocês, mande um homem vir lutar comigo. E no primeiro dia ele recuava e ia embora para casa, porque nenhum corajoso aparecia. No segundo dia vinha novamente, e aí acharam entre vocês um homem para lutar comigo, e aí não aparecia ninguém. Ele voltava para casa. 40 dias, irmãos, sem aparecer um homem corajoso, sem aparecer um homem intrépido, sem aparecer um homem ousado no meio daquele povo. E o povo sendo envergonhado, humilhado, fechado dentro das suas tendas, preso no seu arraial, sem ninguém se destacando entre eles. 40 dias. E depois de 40 dias, um menino aparece ali, irmãos. Ele foi levar queijo, pão, um lanchezinho para os seus 3 irmãos que estavam naquele exército, no meio daquele povo, amedrontado pelo exército dos filisteus. E a Bíblia diz que ele chegou, e quando ele viu aquilo, ele encorajado, ele diz: quem é esse cara para falar assim com o povo de Deus? Quem é esse homem? Quem ele pensa que ele é? Eu vou vencer esse gigante, eu vou enfrentá-lo, eu vou derrotá-lo, eu vou fazê-lo cair no chão, eu vou cortar a sua cabeça com a sua própria espada. Eu estou antecipando aqui o que aconteceu lá no futuro. Seus irmãos o repreendeu e disse: ei, quem você pensa que é? Volte para o seu lugar, vai tomar conta do rebanho de ovelhas do nosso pai. Você nem um soldado é, você nem um guerreiro é, você não sabe o que está falando, volte para o seu lugar. Ele disse: não, eu vou vencer esse gigante. A Bíblia diz então que ele se apresenta ao rei Saul, e quando Saul olha para ele, disse: como é que você vai vencer esse gigante? Ele conta as historinhas dele: não, eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu vou matar esse gigante também. Saul, irmão, sem alternativa, diz: então pelo menos se proteja, coloque aqui uma armadura de aço, um capacete na sua cabeça, tome aqui a minha espada, a minha lança, o meu escudo, só assim você pode sobreviver nessa batalha. Mas Davi estava tão tomado pela coragem, irmãos, que Davi tentou colocar aquela roupa e disse: isso vai me atrapalhar, eu não preciso de nada disso, isso não é meu, eu não estou acostumado com essas coisas, eu vou vencer ele, é com as armas que eu venci o leão e o urso, é com o estilingue e algumas pedras em minha mão. E ele vai para a batalha, irmãos. De um lado um homem de quase 3 metros de altura, que só a ponta da sua lança pesava 7 quilos, irmãos. Do outro lado, um pastor de ovelha, de no máximo 17 anos, com um estilingue na mão e algumas pedras no alforje. Ele pega uma daquelas pedras e ele corre em direção àquele gigante. E quando ele corre, ele joga uma pedra, uma só. A pedra bate na testa do gigante, o gigante cai. Ele sobe em cima do gigante, corta a sua cabeça, põe debaixo do braço e entra no arraial dos povos de Israel, com uma vitória que ele havia conquistado com as suas próprias mãos. Para que, meus irmãos, nós precisamos de coragem? Para que nós possamos viver os planos de Deus para a nossa vida. As coisas de Deus são grandes, elas são maiores. Deus não te trouxe até aqui e está satisfeito onde você está. Deus não te deu o que você tem hoje e disse: é o meu limite. Deus, Ele é uma fonte inesgotável, irmãos. Ele não é um riacho que esgota a sua fonte. Não, Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais nós bebemos dessas águas, mais água Ele tem para nos dar. Quanto mais alto nós voamos, mais alto Ele nos faz voar. Quanto mais nós conquistamos, mais Ele nos faz conquistar, porque Ele tem coisas maiores para cada um de nós. Eu não sei o que você viveu até hoje, mas eu estou aqui para dizer: se encoraje, enche de ânimo, porque Deus tem as nações, Deus tem a terra prometida para você, Deus tem coisas maiores para te dar. Isso que você viveu não é nada comparado com aquilo que Ele há de fazer você viver ainda na sua vida. E talvez você esteja dizendo hoje: mas o que eu tenho já está bom, porque tem medo de enfrentar desafios maiores do que você enfrentou na sua vida até hoje. Enquanto Deus está dizendo: vocês me glorificam quando vocês produzem muitos frutos.
Quando Deus está dizendo, sou eu que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, são pensamentos de paz. Quando Ele está dizendo, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Enquanto Ele está dizendo, o meu Deus é poderoso para fazer abundantemente mais abundantemente mais do que você pensa e do que você pede. Enquanto Deus está dizendo isso para nós, nós não podemos nos estagnar. Esse lugar que Deus nos deu, Marcelo, hoje tem acolhido aqueles que Deus tem nos dado, mas Deus tem coisas maiores para nós nesse lugar. A sua família é uma fonte de bênção, de alegria para você, mas Deus trará netos, Deus trará outras pessoas, e Deus te abençoará muito mais. O lugar que Deus te deu é um lugar largo e amplo, mas Deus tem coisas maiores para você. Deus quer te fazer viver coisas maiores na sua vida. Quem entende isso, fica de pé nessa noite e diga, eu quero viver o maior de Deus para a minha vida.